Seja bem-vindo à primeira parte da terceira aula do curso de Excel para iniciantes. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, a playlist do curso está na descrição do vídeo caso você não queira perder nenhuma explicação. Nessa primeira parte da terceira aula, nós vamos entender melhor como funciona a ferramenta AutoSoma e alguns cuidados que são necessários ter com essa ferramenta. Vamos também ver como fixar uma referência, como usar o AutoSoma para outros tipos de cálculos e como o Excel interpreta e considera outros valores que não sejam numéricos para os cálculos. Um bom estudo e bora para a aula. Então nós tínhamos aqui um valor, vou vir aqui na célula N2, e aí nós tínhamos vários valores aqui para poder calcular. O que nós fizemos, nós vimos aqui em AutoSoma, clicamos, e aí assim que nós clicamos, ele foi buscar do lado esquerdo todas as células com número. Vê que ele ignorou a célula A2 onde está escrito salário. Ele pegou só os números e trouxe aqui para a gente. E ele trouxe dentro de uma função. Essa função é a função soma, que é igual usar o símbolo de adição, o operador aritmético de adição, que é um maisinho. Só que ao invés de fazer janeiro mais fevereiro mais março, ele pegou e colocou soma, e aí tudo que entra aqui dentro é para somar. E aí, ao invés de selecionar cada um deles, ele fez uma única seleção. Então, de B2, 2 pontos, M2, isso, os 2 pontos significa do ponto tal até o ponto tal. Então, tudo que está entre essa célula primeira e essa célula última, ou para você que está assistindo, provavelmente vai ser dessa célula até essa célula, da direita para a esquerda, tudo isso daqui faz parte de um intervalo, certo? Então, soma, intervalo que será somado, e aí a gente fecha parênteses e dá um Enter. E aí, depois que nós demos o Enter, a única coisa que a gente veio aqui e fizemos foi vir aqui no quadradinho do lado da célula e arrastar até embaixo. E aí, a soma, a função soma, ela também foi distribuída para todos de baixo. Sempre que a gente tem uma função e a gente desloca ela, copia e cola na célula de baixo, todas as referências vão para baixo também. Nem sempre isso é bom. Às vezes é interessante que você mantenha um dado fixo, e aí quando você vai para baixo, as outras referências elas vão mudando para baixo, mas aquele valor ele fica fixo. Por exemplo, se eu fosse fazer aqui um cálculo rápido, eu quero saber os 33 dividido por 49, quantos por cento que é, para saber o quão relevante foi o meu salário dentro de tudo que eu ganhei no ano. Então eu dou um Enter e tá aqui, 75% da minha renda anual vem diretamente do meu salário mensal. Então, o que eu posso fazer? Se eu arrastar isso aqui para baixo, olha, deu erro, aqui o cálculo foi diferente, porque toda vez que eu arrastei para baixo, ele pegou um número diferente, porque a referência também acabou sendo alterada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o valor que não é para mudar e bloquear ele apertando F4. Perceba que apareceu aqui antes do N e antes do 14 um cifrão. Esse cifrão ele é um bloqueio. Então você pode escrever o cifrão para bloquear, ou você pode simplesmente pressionar F4, certo? Agora, quando eu der Enter, eu vou arrastar isso aqui para baixo e pronto, agora está corrigido. Então, o salário, perceba, salário dividido pela renda anual, deu aqui 75%. Quando eu abrir aqui a próxima função, veja que o meu cálculo, a referência desceu, porque era para descer mesmo. Então, os 3.000 do 13º salário dividido pelo valor da renda anual, porque está travada. Então, eu pude descer o meu cálculo para baixo arrastando de uma forma bem mais rápida do que refazer o cálculo várias vezes. Então, eu fiz só uma vez, arrastei para baixo e ficou bloqueado aqui o valor que eu não queria que saísse. Vamos fazer a mesma coisa aqui? Já que a gente já fez aqui, eu vou colocar aqui percentual de significância. Ou de relevância, percentual de relevância. Não sei, estou criando esse nome agora. Deixa eu vir aqui, eu vou colocar de uma gradezinha preta. Vou colocar isso aqui também. Agora, se eu copiar aqui, eu preciso mudar, né? Então, não é mais N14, agora vai ser o N33. Então, eu venho aqui, N33, agora é só arrastar para baixo. E pronto, certo? Então, já conseguimos aqui aprender mais uma coisa sobre cálculos no Excel, que é travar a nossa referência. Então, uma das referências a gente trava, a outra não, porque eu não poderia travar os 5.000, senão eu teria que refazer o cálculo embaixo, certo? Agora, como eu não travei, quando eu arrastei para baixo, ó,
ele vai trazendo a referência que não foi travada para baixo. E aí a gente consegue descobrir quais são os nossos maiores gastos no ano. E aí vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar e aprender uma nova função. Quando a gente clica aqui em autossoma, eu vou até trazer a página para cá. Vamos fazer o seguinte, vamos aprender uma coisa nova aqui. A gente vai selecionar todas essas colunas, menos total. Eu vou clicar com o botão direito e vou apertar em ocultar. Da mesma forma que a gente consegue ocultar uma guia, a gente também consegue ocultar colunas e linhas, certo? Então eu vou colocar aqui em ocultar e veja. Cadê? Sumiu. Ocultamos tudo. Agora temos a coluna A e do lado a coluna N. Por quê? Porque aquela informação é importante para mim, mas eu não preciso dela agora. Então eu deixo ela fechadinha lá. Quando eu precisar, eu venho aqui, seleciono o A e o N e venho aqui em reexibir. Aí aparece tudo de novo. Como não é o caso, agora eu estou querendo trabalhar só com o total. A gente pode vir aqui e ocultar. Certo? Nós utilizamos aqui o autossoma para quê? Para fazer a soma. Só que quando a gente clica aqui na setinha para baixo, a gente também tem média, temos contar números, temos máximo e temos mínimo, certo? Então, vamos, por exemplo, usar aqui a média, né? Então, vamos fazer uma média. O legal seria fazer uma média do mês, certo? Então, deixa eu colocar aqui. Então, eu vou colocar média, máximo, mínimo e contar números, certo? Então vamos lá, eu quero saber qual que é a média do nosso salário ao longo do ano. Normalmente o salário, quem trabalha com salário de carteira, não vai fazer muito sentido porque o seu salário é fixo, né? Todo mês você ganha o mesmo valor. A menos que você tenha hora extra. Então se você recebe hora extra, talvez o seu salário ele vai ter mudanças de um mês para o outro. Vai depender se você fez mais hora extras, menos hora extras, enfim. Ou se tem algum desconto, né? Tipo aquele do sindicato que desconta, acho que um dia inteiro. Acho ridículo isso, mas enfim. Você tem ali um baita desconto. Então, mesmo tendo na carteira o salário fixo ao longo dos meses, você vai tendo salários diferentes, de acordo com ou os descontos ou a questão das horas extras. Então, a gente pode vir aqui e utilizar, por exemplo, a autossoma, só clicar em média. Só que aqui, perceba que ele selecionou para mim o N e o O. Por quê? O M está vazio, certo? E aqui para a direita também não tem nada. Então, a gente precisa acertar isso aqui. Então, a gente vem aqui, a gente clica dentro da primeira referência e a gente vai colocar aqui B, que é onde a gente quer. Só que a gente não quer de B até O. Então, a gente pode vir aqui com a própria setinha do teclado e escrever aqui M, certo? Eu vou dar um Enter e ele vai calcular aqui pra gente a média. Então, a nossa média ao longo desses meses foi de 3.000. Então, o que a média faz? A média pega todos os valores que nós temos e divide pela quantidade de números que nós temos. Então, aqui no caso, se a gente selecionar, a gente tem 11, certo? Então, temos 11. Então, a gente vai colocar aqui soma, somamos todos eles e dividimos por 11, dá 3.000. Então, para não precisar fazer esse cálculo todo, existe a média. Então, a média, ela faz essa soma e divide pela quantidade de números que apareceu. É isso, certo? Perceba que a gente colocou aqui até dezembro, mas ele calculou como sendo 3.000. O correto não seria 3.000, porque aqui na verdade é 0. Dezembro foi 0, porque isso a gente recebeu 6.000, sendo que 3 foram as férias. Então a gente adiantou o salário que a gente ia receber no mês por causa das férias. Então a gente recebe 2 salários no mesmo mês por conta das férias, certo? Então o correto seria 2.750. Só que como aqui não tinha número, ele contou como sendo 11 números e não 12. Certo? Então, ele desconsidera os campos que estão vazios. Se eu coloco 0, 0 é um número, mesmo não fazendo muita interferência, mas ele é considerado como um número, então é contado. Então, é legal ter esse cuidado. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente só vai arrastar para baixo para ver a média dos demais. Aqui deu dividido por 0, porque a média se divide pela quantidade de números que tem. Se não tiver número, é 0. Então, o que eu vou fazer aqui para corrigir esse erro? Eu vou vir aqui e vou colocar 0 em tudo para ver se vai mudar. Então, a média é 0, certo? Então, vamos arrastar aqui. Copiar aqui eu arrasto e aqui eu arrasto também. E pronto. Certo? Resolvido o nosso problema. Então, se você quiser considerar a sua média,
você precisa saber se você quer considerar a média nos 12 meses ou as médias quando acontece algo, né? Então, por exemplo, o OLX, não faria muito sentido eu fazer a média ao longo do ano inteiro, dividir por 12 a média disso, porque eu não vendo todo mês. Então, eu não vendo sempre, mas quando eu vendo, eu tenho uma média de 136,67. Mais uma sacada interessante para você pensar como utilizar a sua média dentro dos seus controles na empresa, beleza? Então, legal, já vimos aqui, aprendemos a utilizar a média. Agora vamos utilizar aqui o autossoma, só que agora para saber o máximo. Então ele abriu uma nova função, é a função máximo, e deu aqui pra gente tudo isso aqui de seleção. Mas não é isso que a gente quer só até M, certo? Que é de janeiro até dezembro. Nunca insira uma função de autossoma sem checar onde está a seleção, certo? Vai sempre dar uma olhadinha para ver se está tudo certo. O que a função máxima ela quer saber? Ela quer saber qual foi o maior valor, certo? Então você vai saber qual foi o mês que você teve o maior salário, qual foi o máximo de salário que você conseguiu fazer em um mês nesse ano. É isso que você vai conseguir saber através do máximo. Então a gente clica, obviamente estão todos como 3.000. Eu vou colocar aqui 3.200 só para a gente ter uma referência, certo? Então vê que assim que eu alterei 3.200, ele já alterou aqui a nossa média e já alterou também o máximo, certo? Então, vou fazer a mesma coisa aqui nos demais, vou arrastar para baixo. Então, 13º salário máximo foi 1.500, porque ele é quebrado em 2. Depois tivemos as férias. As nossas férias é um valor só, então não fez tanta diferença o máximo. Aqui, 120 a gente colocou como sendo sempre, mas aqui na OLX a gente vê a maior venda que nós tivemos foi de R$200 e tá aqui. Aí você fala, nossa, mas eu consigo olhar para a planilha e encontrar o maior valor. Só que às vezes você vai lidar com um controle gigantesco com milhares de linhas. A gente tem 1.048.576 linhas no Excel. Imagina que todas elas tivessem preenchidas e você tivesse que saber qual é o máximo valor. Você poderia usar a função máximo, certo? Então ela é uma função muito importante. Ela é bem interessante de você usar no seu controle. Você poderia colocar, por exemplo, qual foi o maior negócio que você fechou no ano. E aí você coloca lá a maior conta. Pode utilizar a função máxima, beleza? Aqui nós temos também a função mínimo. Então a gente vai em autossoma, mínimo. A gente corrige aqui o nosso intervalo de B até M, para pegar de janeiro até dezembro, e damos um Enter. Então, qual foi o menor valor? Foi 0. Dezembro está zerado, então ele vai ficar como sendo 0. Agora, quando a gente desce, a gente vê aqui 1.500. Por que 1.500 e não 0? Porque essas células estão vazias, certo? A mesma coisa aqui. Se eu vier aqui e tirar esse vazio, ele vai reconsiderar aqui todos os cálculos. Então, qual foi o menor salário? Foi 3.000. O maior foi 3.200, certo? E aí vamos lá na OLX, que é o exemplo que a gente tem de números maiores e menores. E aí temos aqui 200 é a maior venda, né? A maior receita com venda na OLX e a menor 60. Então já tá aqui 60, certo? O próximo que nós vamos ver, próximo e último, é contar números. Então a gente vem aqui, vamos colocar contar números e aí vamos alterar novamente aqui de B até M. Damos um Enter e pronto, temos aqui 11. Temos 11 números dentro desse intervalo que nós informamos. Lembrando que nós informamos 12, né, porque são 12 meses, e ele contou apenas 11, porque são apenas números que ele considera. Se eu colocar, por exemplo, aqui abacate, ele não vai considerar. Então, tá vazia a célula? Não, não tá, mas não é um número. é apenas um texto, certo? Então, se eu colocar um número, ele considera como sendo 12. Vou apagar. E aqui a gente pode arrastar, certo? Esses casos que a gente está tudo zerado, está tudo como 12. Nós aprendemos agora como inserir essas funções utilizando o autossoma, né? Essa ferramenta que agiliza para a gente o preenchimento. Mas dá para você inserir essas funções sem precisar usar o autossoma. É que usando o autossoma é bom porque você não esquece, você só vem aqui e seleciona, certo? Mas tem outras formas de inserir a função e a gente vai ver isso agora.
Lembrando que se você ficou com alguma dúvida, pode deixá-la aqui nos comentários ou enviar um e-mail diretamente para mim através do e-mail de suporte que está na descrição do vídeo. Você também vai encontrar na descrição o link para baixar a planilha da aula e o link para garantir a sua vaga no meu curso completo de Excel, onde de fato você pode ir do básico ao avançado em pouco tempo e descobrir o Excel que garante resultado. E se você quiser me ajudar a espalhar esse conhecimento gratuito para mais pessoas, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e recomenda o vídeo para todos os seus amigos que você sabe que estão precisando aprender Excel de um jeito fácil e rápido. Muito obrigado e até a próxima aula.